Aqui. A gente é um grupo que faz parte do curso de Negócios de Impacto Socioambiental da PUC-Rio, pelo CCE. Essa é a terceira turma desse ano, já a quarta turma, se eu não me... Quarta ou quinta? Agora, Ruth, me ajuda. É a quarta? É a quarta turma desse curso, muito legal, que a gente tem uma série de professores convidados. A gente faz, o curso tem 60 horas, ele dura, em geral, 9 semanas, e a gente faz algumas aulas abertas como essa. Essa vai ser a última dessa turma, que é a terceira turma do ano, com esse caso super legal da Papel Semente para a gente falar de certificação B e empresas B. Aqui. Hoje a gente vai dar a voz primeiro para os meninos, não por privilegiar os meninos, mas mais porque o Pedro vai trazer uma parte mais teórica, mais explicativa do que é o sistema B, como a Ruth falou, explicar o que é empresa B, o que é certificação B, né, para a gente ter esse pano de fundo. Depois a gente vai passar para a Andréia, que vai trazer o caso da Papel Semente, vai contar o que é a Papel Semente, o que eles fazem, por que certificaram, por que isso foi importante na trajetória deles. O Pedro ele é economista, né, pela PUC-Rio e tem mestrado em administração de empresas pela COPEAD. Ele fez o domínio adicional de empreendedorismo na PUC durante a graduação e também se certificou em empreendedorismo social pela San Diego State University, nos Estados Unidos. De 2018 a 2020, ele atuou como gestor da comunidade do Sistema B no Rio de Janeiro e esse ano ele assumiu a coordenação nacional. Em 2016, ele cofundou a empresa social Compras do Bem, sendo diretor e responsável pela área comercial e aplicação de consultorias no tema de negócios de impacto socioambiental. E com isso ele participou da Startup Rio, que é um programa de aceleração da FAPERJ, do Impacta, que é um programa de aceleração do SEBRAE. Desde 2017, o Pedro é consultor do Instituto Gênesis, que é a incubadora da PUC-Rio, e como professor tem experiência nas 3 edições do curso I9, aplicado pelo Instituto Gênesis, aplicando módulos como planejamento de negócios e mercado, inovações e novas tendências, e é nosso professor aqui, super conteudista do nosso curso de negócios de impacto social. Pedro, a palavra está com você, você quer compartilhar a sua apresentação? Bem-vindo ao palco. Vou compartilhar. Tudo bem, gente? Boa noite. Ficou um pouquinho grande demais essa apresentação. Obrigado pelo convite, Ruth, Mari. Obrigado pela companhia. Prazer te acompanhar, Andréia. Gente, tenho certeza, parte mais especial daqui é a segunda fala. A gente vai já ouvir. As empresas B são a grande prova do que a gente quer propor, o que a gente quer impulsionar, o que a gente quer fazer. Então, até eu estou ansioso para ouvir a Andréia mais uma vez. Mas, enfim, como a Mari e a Ruth falaram, eu trabalho no Sistema B. Meu papel aqui, eu sou gestor de comunidades e de relacionamento no Sistema B Brasil, então cuidando do relacionamento com as empresas B e com as nossas comunidades B locais, nas nossas atuações pelos outros estados, para além de São Paulo. Então, estou aqui representando hoje o Sistema B, que propõe, de fato, o que a gente chama de uma mudança de cultura, uma mudança global de cultura. E é uma mudança de cultura porque é uma mudança que a gente propõe no como fazer negócios, no como a gente acredita que deve ser medido o sucesso, no como a gente acredita que modelos de negócio devem ser pensados. Então, como que a gente acompanha essas estruturas e é uma mudança que precisa ser global e precisa que esteja, de fato, em todos esses pontos. Então, o Sistema B representa, a nível América Latina, um movimento global de empresas B que foi fundado pelo B-Lab nos Estados Unidos. Então, hoje, a gente está em mais de 70 países diferentes com empresas B certificadas. A gente tem escritório em todos os continentes. E o que a gente faz é exatamente conectar essa potência de pensar esse impacto a nível global, mas traduzir ele em ações locais. E por isso o trabalho do Sistema B a nível América Latina e mais especificamente do Sistema B Brasil a nível Brasil. Então, esse daqui é uma foto do movimento que nasce nos Estados Unidos com o propósito principal de trazer ferramentas de gestão para impacto, transparência, indicadores e processos para que a gente possa trabalhar o impacto dentro das empresas, para que a gente possa trazer, deixar palpável quando a gente fala o que é solucionar problemas, o que é gerar impacto ambiental, o que é gerar impacto social. Esse movimento, ele começa dentro de um mundo que eu acho que nem precisa falar, já há muito tempo a gente vem vivendo um senso de urgência.
A gente sabe que esse ano foi totalmente diferente de tudo que a gente poderia esperar, um ano mais difícil do que todos, pelo menos do que a gente já passou aqui, mas são problemas que não são de agora, são problemas que já vinham de antes. A gente está falando de problemas ambientais e sociais que já estão aí há muito tempo. A gente pega acordos multilaterais de países que, mesmo esses acordos que a gente conseguiu, que os países se comprometeram, a gente tem baixíssima probabilidade de cumprir o que a gente esperava e comunicou. Isso tudo dentro de um mundo em que pouquíssimas pessoas concentram a renda da mesma metade da população mais pobre, em um mundo em que várias pessoas têm que sair de suas casas por situação de pobreza, de guerra, de fome, mudanças climáticas e tudo isso. Isso daqui é uma foto de um sistema que precisa ser reparado, um sistema que precisa ser redefinido. O sistema deu errado nesse sentido e a gente precisa entender esses mecanismos que o sistema para a gente redefinir e impulsionar negócios que pensam o impacto. Então, isso que a gente vem falando, na verdade, está cada vez na moda. Agora, então, quando o termo ESG em todos os jornais, em todas as revistas possíveis, o discurso está muito na moda e a gente precisa traduzir esse discurso em ações. O que a gente tem aqui no canto esquerdo é uma declaração do Business Roundtable, que é um grupo de CEOs e empresários dos Estados Unidos, falando que eles, isso é do ano passado, passariam a ter a atuação das suas empresas baseado em analisar suas partes interessadas, em olhar esses processos, olhar o seu impacto. É um discurso que está nas empresas, inclusive as consideradas tradicionais, é um discurso que está nas maiores revistas e jornais que a gente tem hoje pelo mundo inteiro. É um discurso que é baseado também em dinheiro que está sendo disponibilizado, que está sendo investido, que está sendo procurado para resolver todos esses problemas. E o convite que a gente tem como Movimento B é que chegou a hora, passou a hora da gente botar a mão na massa, sair do discurso e transformar em prática. Essas duas páginas de jornais inteiras, uma página inteira do New York Times e uma página inteira aqui pelo Brasil, são páginas que a gente também publicou em jornais da Espanha, Itália, outros países da América Latina, outros países da Europa, mostrando, e com a assinatura das empresas B, que já tem gente fazendo, que dá para fazer. Tem empresas como o Papel Semente puxando essa barra da liderança de trabalhar para solucionar problemas ambientais e sociais, fazendo negócio e transformando isso em soluções duradouras e de longo prazo. É isso que a gente precisa alimentar, é isso que a gente precisa trabalhar, e essa mudança passa pela mudança, e eu vou voltar de novo na mudança de cultura, na mudança de pensamento que a gente está pensando, de discutir como a gente cria negócios. Como que esses processos e essas empresas que já estão se provando, já se provam há muito tempo que funcionam, a gente precisa transformar isso e falar sobre isso nas maiores escolas de negócio, falar sobre isso em todos os jornais, como já vem sendo feito. Então, aqui, desde lá, 1970, quando Friedman falou que o único papel da empresa era maximizar o lucro dos acionistas, o único objetivo da empresa era maximizar o lucro dos acionistas, a gente vem pensando negócios com esse viés. De um viés que estruturou esse sistema que está, de fato, ocasionando esses resultados negativos que a gente está falando. Eu costumo falar que eu aposto que se o próprio Friedman estivesse escrevendo hoje, ele não falaria que esse é o único e exclusivo papel das empresas de maximizar. O que a gente quer propor, e aí eu estou falando de qualquer escola de negócios, está falando hoje, de como a gente considera todas as partes interessadas dentro da construção dos modelos de negócio. Como que a gente fala sobre os efeitos que você gera, como que você envolve seus colaboradores, como que você está impactando o meio ambiente, como que você trabalha com seus clientes, qual é o efeito que você causa neles. Tudo isso é informação sobre a sua empresa. Tudo isso é parte interessada, tudo isso faz parte do processo de criação do seu negócio. Então, incluir essas informações dentro da sua tomada de decisão é aumentar a consciência total, aumentar a qualidade das suas decisões. Ter acompanhamento sobre essas informações faz com que você consiga ter todas as informações na hora de tomar a decisão. É isso que a gente quer propor. A gente está querendo propor que modelos de negócio considerem as externalidades que geram dentro do seu processo, que tenham visão total e real sobre o impacto que elas estão causando, que ele está causando, porque a gente não quer que você crie
uma empresa para a semana que vem, uma empresa para amanhã. A gente quer que você crie uma empresa que está dentro da sociedade que a gente precisa construir, que a gente precisa chegar se a gente quer continuar existindo do jeito que a gente existe hoje. Essa mudança de conceito, ela passa por alguns pilares, porque cada empresa, independente do seu tipo e especificidade de impacto, a gente espera, propõe, impulsiona, valoriza, reconhece as empresas que se baseiam nesses 3 pilares. São empresas que têm a intencionalidade de gerar impacto, têm a proposta de gerar impacto dentro do seu modelo de negócio, mas que acompanham isso com mecanismos de governança, com responsabilidade formalizada mesmo, responsabilidade vinculada sobre o que você está falando que gera, sobre os seus processos, sobre os seus resultados. Tudo isso para que a gente consiga entregar a transparência, a mensuração, a gestão sobre esses números, porque não é suficiente falar. É preciso acompanhar, é preciso medir, é preciso mostrar o que você está falando que a sua empresa gera de impacto. E esse processo, esse perfil, ele é comprovado na prática por empresas que já estão liderando o tema pelo mundo inteiro. São mais de 3.500 empresas B certificadas, espalhadas em mais de 70 países diferentes e empresas de diversos tipos. Aqui, quando a gente fala em 150 setores, a gente está falando sobre empresas de todos os tipos mesmo. Restaurante, fundo de investimento, hotel, orgânico, cosméticos, alimentação, tem todo quanto é tipo de empresa. E não existe empresa pequena demais para ser B e não existe empresa grande demais para ser B. A gente tem desde empresas que são compostas por um sócio, uma sócia, até a Natura, que é a nossa maior empresa B certificada aqui no Brasil. É a primeira empresa B de capital aberto do mundo inteiro a conseguir essa certificação. Todo mundo conectando, cada um da sua potência, cada um da sua especialidade em torno desse mesmo objetivo. E é isso que o movimento B consegue entregar. É isso que a gente consegue na conexão de empresas diferentes que trabalham pelo mesmo propósito. É o trabalho da rede que se baseia nessa ferramenta de gestão de impacto, de trabalho de impacto que a gente tem, que é o questionário de avaliação de impacto B. O questionário de avaliação de impacto B, ele é totalmente gratuito, ele é totalmente confidencial e ele é totalmente online. A gente quer que todas as empresas que tenham interesse de medir e gerir o impacto delas tenham ferramenta para isso, e por isso ele é feito de maneira gratuita. A gente fala da certificação como uma visão completa, e até já respondendo várias das perguntas que a gente recebe sempre, a certificação B ela não é uma certificação de sustentabilidade, ela não é uma certificação de um produto, de um serviço. A gente certifica a empresa inteira. A gente certifica que a Papel Semente respondeu sobre todos esses temas dentro do questionário, comprovou com documentos, recebeu o feedback e está puxando a barra e se destacando em relação às empresas do mundo inteiro. As empresas respondem sobre governança, sobre processo, sobre documentação, sobre formalização, sobre quem é o seu conselho, quem é a sua direção, quem está ali. Sua relação com os colaboradores entra no detalhe, entra no específico. Para vocês terem uma ideia, e uma das minhas perguntas favoritas, a gente pergunta o multiplicador de salário da empresa. Quando você pega a pessoa que mais recebe dentro da sua empresa e divide pela pessoa que menos recebe, incluindo bonificações, quantas vezes isso dá? Quanto que a sua empresa está ou não alimentando desigualdade dentro da sua própria estrutura? Como que você está pensando essa relação com os colaboradores? A gente entra no nível de detalhe de comunidades para falar sobre fornecedores, para falar sobre suas instituições parceiras, para falar sobre o meio que você está inserido. Tudo isso é indicador, tudo isso é processo, e a gente quebra em perguntas específicas. E a gente sempre fala isso porque se você perguntar para uma empresa, você trata bem os seus funcionários? Eu acho que dá para apostar aqui que nenhum de nós vai achar alguém que responde não, na cara e em aberto. Então a gente precisa transformar em o que é trabalhar a diversidade na sua comunidade. Quantas mulheres tem no quadro acionário de seus fornecedores? Quantas pessoas negras tem no quadro acionário de seus fornecedores? Como que você está acompanhando esses pontos? É transformar em perguntas objetivas, na maior parte do tempo números que precisam ser, a empresa precisa ter a capacidade de comprovar através de documentos para a gente validar e ela receber essa pontuação. A gente trabalha a pegada ambiental de maneira geral, do começo ao fim, de emissão, energia, água, todos os pontos que a gente fala, e de modelos de negócio específicos que podem gerar de impacto, e o impacto que a empresa tem no cliente ou através dele.
E aí, para a gente tem um ponto super relevante, que vocês vão ver que algumas perguntas estão em caixinhas pretas e outras perguntas estão em caixinhas vermelhas. O questionário de avaliação de impacto B, ele trata questões que são de boas práticas empresariais, que toda empresa pode fazer, pagar bem os funcionários, ter bons processos, e a gente destaca as práticas que a gente considera modelo de negócio de impacto, que são as questões que aprofundam, que vai no específico de cada uma das empresas e que detalha diretamente o impacto que ela está gerando no meio ambiente. Então, são as perguntas que, no meio ambiente como uma das possibilidades, são as perguntas que vão no específico, são as perguntas que cada empresa tem que responder sobre o seu, são as perguntas que valem mais pontos, são as que são mais difíceis também de implementar. As empresas B precisam ter esse completo, olhar todos os pontos se elas querem conseguir a certificação. São 200 pontos totais nesse autopreenchimento e a partir de 80 você pode submeter para comprovação. E aí a gente olha documento a documento. O que você está contando que faz para validar se ela pode ser uma empresa B certificada. A gente olha essa comunidade de lideranças que são as mais de 160 empresas B certificadas no Brasil, as 16 empresas B pendentes, que são a categoria que a gente tem para empresas que têm menos de um ano de exercício fiscal e já querem se comprometer desde o ponto zero com esse impacto que a gente propõe. Quando eu falei de empresas de todos os tipos, é de todos os tipos, é fundo de investimento, é cosmético, é chocolate, é orgânico, é programa de moradia, a gente tem tudo quanto é tipo de empresa. São empresas que juntas, por ano, geram mais de 19 bi de receita só aqui no Brasil. São empresas que estão conectando o fazer negócio com solução de problemas ambientais e problemas sociais. Porque quando a gente conecta duas partes, viram soluções que são de longo prazo. São soluções que se retroalimentam na medida que o dinheiro é reinvestido para continuar solucionando mais problemas. E é um número que a gente acompanha, apesar a gente tem essas comunidades de liderança, mas a gente acompanha também dia a dia quantas empresas estão utilizando só no Brasil a nossa ferramenta para gerir impacto. Então, são mais de 6 mil empresas pelo Brasil inteiro que têm contas criadas na nossa ferramenta e acompanham o impacto delas através dessa ferramenta, para trabalhar o impacto delas na questão de número, traduzir ali o que é esse impacto. Com ferramentas que deixam definir meta, que deixam definir acompanhamento, que entende o seu impacto pergunta a pergunta, que dá exemplo do porquê a gente está perguntando de alguém que já faz de uma outra empresa que trabalha aquele tema. Tudo isso gratuito, tudo isso na ferramenta que qualquer pessoa pode acessar online. É uma ferramenta que por si só já entrega todos esses resultados. Mas para a gente, a certificação ela não é o ponto de chegada. Eu posso falar aqui que eu sou fã de todas as 180 empresas que eu citei aqui da nossa rede, mas todas elas, assim como a gente, assim como o próprio Sistema B, ainda tem muito que melhorar também. A gente pode criar juntos, a gente pode juntar nossas forças para continuar melhorando. E é esse tipo de iniciativa que a gente cria junto com elas. A gente se baseia nos critérios do questionário de avaliação de impacto B para lançar iniciativas, programas, treinamentos, trocas que consigam fazer com que a gente siga melhorando. Essa é uma delas. A campanha que a gente lançou no começo do ano em parceria com o IDBR, que é o Instituto Identidades do Brasil, que é especialista no tema de igualdade racial, para trabalhar e lançar um compromisso público, um convite público para que pessoas físicas e empresas se comprometam com ações específicas que a gente tem em prol da igualdade racial. O convite é que não adianta a gente não ser racista, a gente precisa ter atitudes antirracistas, de fato, a gente precisa sair do discurso. E a gente conecta isso sempre de uma maneira que a gente faz esse convite para todo mundo, não são só empresas B assinando, são mais de 40 mil pessoas que assinaram esse compromisso junto com a gente, e a gente conecta isso com um treinamento interno que a gente está recebendo do DBR, para o time do Sistema B e para algumas das empresas B que decidiram entrar nesse conjunto de treinamento em grupo sobre o tema de igualdade racial para a gente aprender juntos. O Sistema B ainda é uma organização majoritariamente branca que precisa de muitas iniciativas nesse tema e é isso que a gente está fazendo. A gente está iniciando esse programa de treinamento para continuar tomando cada vez mais atitudes e seguir melhorando dentro desse tema. Na maior velocidade que a gente puder, na pressa que o tema exige e junto com as empresas da nossa rede. A gente tem como nossa segunda grande causa do movimento as mudanças climáticas. A gente lançou um compromisso convidando as empresas B a adiantarem o Acordo de Paris, que fala sobre neutralidade de carbono em 2050,
para 2030. Então, a gente tem 534 empresas B pelo mundo inteiro que se comprometeram publicamente a fazer isso. E a gente trabalha junto com elas para que a gente consiga trocar ferramentas, experiências e fazer com que todas elas alcancem esses objetivos que a gente tem. Como grupo, como empresas, como indivíduos, que a gente precisa alimentar. E para a gente, essas são as duas causas principais que a gente tem no movimento. A luta contra desigualdades e o tema de mudanças climáticas. A gente trabalha isso junto com empresas e junto com outras campanhas, junto com todo mundo. E como é que a gente pode conectar toda essa potência? E essa é uma das frases que eu ouvi lá, acho que foi uma das palestras que eu ouvi antes de entrar no Sistema B que mais me impressionou. Da potência que a gente tem dentro dessa forma de fazer empresas. A gente tem mais de 120 milhões de empresas no mundo, é a segunda maior forma de organização humana. A gente se organiza em famílias e depois a gente se organiza em empresas. A gente passa pelo menos 5 dos nossos 7 dias por semana dentro do nosso trabalho. A gente precisa transformar isso em potência de transformação, a gente precisa conectar isso com o que você espera da sua vida. Não adianta mais a gente achar que a gente vai viver domingo, que a gente vai conectar e que quando puder a gente fazer uma coisa, a gente tem que conectar todas essas forças, porque é para ontem, a gente precisa cuidar desses problemas se a gente quer continuar cuidando, estar falando sobre esses pontos, discutindo aqui dessa forma que a gente tem. E a gente fala sobre a força das empresas, mas também reforçando sempre que empresas nunca vão ser suficientes sozinhas. A gente precisa de investidores e ferramentas de investimento, e por isso a gente trabalha com a B3, colaborando com algumas das perguntas do ISE, do Índice de Sustentabilidade Empresarial. Por isso que a gente tem programas para multinacionais que não são empresas B, mas que se comprometem com esses pontos, que querem contratar empresas B, que tomam iniciativas dentro desses temas. A gente tem um programa que trabalha políticas públicas e propostas de melhoria do ambiente regulatório, porque é esse o ambiente onde as empresas funcionam, liderando principalmente através da N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Investimento e Negócios de Impacto, da qual o Sistema B é líder do GT4, que é o grupo focado em ambiente regulatório. A gente tem discussões focadas em academia para produzir pesquisa, para dar base, para gerar conteúdo, para aprofundar discussões dentro desse tema, porque sem academia a gente vai estar falando sobre, a gente já está falando da boca para fora, a gente precisa de comprovação, a gente precisa de evidência, a gente precisa falar de números e de discussão profunda, no nível de profundidade que a gente precisa. E a gente precisa, óbvio, da conexão com consumidores. A gente precisa trabalhar, porque se todo mundo tiver todas as informações que precisa para tomar a sua decisão de onde comprar, de onde está colocando o seu dinheiro, de onde está dedicando esse voto de consciência, porque só compra é isso. Falar para aquela empresa, eu gostei, eu quero mais. Faz isso, legal isso que você fez. Então, como que a gente pode conectar todas essas informações para cada um? Dentro da sua possibilidade de decisão de escolha, siga sempre tendo mais informação, saber mais o que seu dinheiro está causando, mais o que aquela empresa que você está comprando tem feito no seu dia a dia. Para você ver se você confia nela, se você quer continuar dando dinheiro e continuar alimentando essa estrutura. Assim como eu me sinto seguro e confiante e totalmente feliz de recomendar, indicar e de puxar papel semente, porque eu sei, a gente olha, a gente olhou nos detalhes tudo que eles fazem, tudo que eles têm de iniciativa e tudo que eles se propõem a fazer, que eles comprovam que fazem. Então, eu fico feliz de dividir esse espaço com a Andréia, porque as empresas B são exatamente isso que a gente quer de comprovação, é a prova real de que esse modelo funciona, de que tem gente fazendo. E que a gente pode ouvir da Andréia como que isso tem sido, como é que é isso na prática, como é que isso tem acontecido. Vou adorar responder perguntas depois, estou por aqui junto, vou escutar a Andréia também, com certeza. E obrigado, gente, pelo Legal. tempo aqui de fala. Legal, Pedro, muito boa a sua apresentação, como sempre. Já teve algumas perguntas que eu coletei aqui, mas eu acho melhor a gente fazer as duas apresentações e no final a gente faz uma meia hora de discussão. Então, eu vou apresentar a Andréia formalmente. Só um minutinho que eu vou pegar o texto aqui dela. Bom, a Andréia, ela é sócia e cofundadora da Papel Semente desde 2009. Ela é graduada em Psicologia e especialista em Gestão Ambiental e Empresarial pela UF. Ela participou do programa de capacitação solidária como gestora de projetos sociais da USP, é especialista em projetos em elaboração de projetos sociais pelo SENAC, tem formação em agente da paz,
É uma das 10 mil mulheres do programa de empreendedorismo feminino da Fundação Banco Goldman Sachs. É participante da Endeavor, participa do Sistema B como empresa B certificada desde 2016 e atua há 7 anos como embaixadora da Rede Mulher Empreendedora no Rio de Janeiro, trabalhando a questão de gênero e empoderamento feminino, e é líder do Grupo Mulheres do Brasil, cuja representante é a empresária Luísa Helena Trajano, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Em 2017, teve parte da sua trajetória empreendedora contada num livro, Uma Maratona de Sonhos Reais. Bem-vinda, Andréia, fica à vontade para compartilhar sua apresentação e a palavra é sua. Bom, primeiro eu agradecer, né, porque eu sempre falo que é uma felicidade muito grande a gente poder estar num local que a gente é convidado para falar daquilo que a gente faz, né, daquilo que a gente acredita, acima de tudo. Né? Então, muito obrigada, né, vocês. Pedro, é um prazer sempre estar junto aí nessa caminhada. Né? Eu vou compartilhar um pedacinho, um pouquinho de uma apresentação, né, porque me dá assim, um dia para a gente conversar um pouquinho. E aí eu vou contextualizar um pouco um pedacinho da minha jornada empreendedora, para dizer, né, para colocar aqui o contexto, como eu chego para montar um negócio como a Papel Semente, porque a Papel Semente ela nasceu primeiro, ela já nasceu, né, depois que eu descobri que existia esse negócio chamado de certificação B, né, mas ela nasce, né, com essas características, então eu vou contar, dividir com vocês um pouquinho dessa história. Deixa eu ir lá aqui, vamos ver, porque cada aula dessa é sempre um pouquinho. Vamos lá, ok? Está aparecendo certinho, né? Então, Papel Semente, né? Eu sou a Andréia, eu sou mãe do Luiz Felipe, sou casada com o Paulo, né? E nós somos uma empresa, a Papel Semente é uma empresa familiar, tá? A minha história como empreendedora começa tem uma pesquisa da Rede Mulher Empreendedora que fala assim, toda vez que nasce um bebê, nasce uma mãe e junto com ela uma empreendedora. Né? E minha história não foi diferente, porque eu virei empreendedora. A minha família tem uma característica, todos são funcionários públicos, minha mãe era funcionária pública federal, minhas tias e até primas da minha geração também, né? Mas eu optei, né, por uma outra história, para pagar, eu digo que era assim, para pagar os boletos e comprar fralda descartável, né? Que estava na época, era um grande lançamento, e a gente sabe que é um grande poluidor também, né? A gente usou muita coisa aí nesse caminho. Então, assim, eu, né, acabei me tornando empreendedora e comecei a fazer salgado para fora, eu estava grávida, eu acabei virando mãe solo, eu me separei do pai do meu filho quando eu estava com 4 meses de gravidez, né? Mas nessa família que eu vivia, todo mundo funcionário público, a gente sempre teve uma característica na minha casa, que eu apresentei isso desde criança, que era a questão de um querer ajudar o outro. Né? Sabe aquela coisa de família grande, um está sempre procurando ajudar o outro, e a gente, né, tinha as pessoas que trabalhavam em casa, e as pessoas né, já da questão de vulnerabilidade social, e a família sempre presente ajudando, então isso ficou muito dentro de mim. E eu sou uma pessoa que gosto, sim, de ajudar outras pessoas. Né? E nessa trajetória, depois que eu tive meu filho, né, solo, que eu me separei do pai dele com 4 meses de gravidez, eu tive um outro relacionamento depois de 1 ano e meio, mas eu tive que me reinventar, porque durante 1 ano e meio eu tive um relacionamento abusivo, né? Fui vítima de violência doméstica. E aí eu falo que o empreendedorismo me salvou, porque quando eu montei um negócio, né, pensando justamente em me livrar daquela situação, eu fui montar um negócio e depois eu tive escolha econômica, né, eu podia escolher para onde eu queria ir a partir do momento que eu tive independência econômica. Né? Então, por isso que eu boto essa frase aí, que uma garota deve ter 2 coisas, quem e o que ela quiser, e fazer as escolhas certas, né, para a nossa vida. E, bom, quando eu me separei, aí eu conheci o Paulo, que é meu sócio, que vocês viram lá na primeira foto, né? Eu casei com ele novamente, casei com ele, então a gente meu filho tinha 3 anos de idade quando a gente se casou,
Então, hoje em dia, Papel Semente, nós somos sócios, eu, o Paulo e o meu ex-marido, o pai do Felipe. Né? Então, nós somos uma empresa familiar, temos aí essa gestão, e o Felipe, hoje, o meu filho, também está diretamente ligado à empresa, ele cuida de toda a parte do marketing. Né? Só que quando a gente começou, o que aconteceu? Eu conheci Paulo, me casei novamente, eu morava em Atibaia, né? E lá a gente tinha uma pizzaria delivery, a gente tinha outro negócio. Até que em um determinado momento, eu dizia que antes da Covid, o mal do século para mim era a depressão, né? A depressão chega, bate na porta da gente sem avisar, ela chegou um dia na minha vida e eu não estava muito legal, né? Perdendo força mesmo, até que uma amiga falou, poxa, por que você não vai lá na ONG, né, para poder fazer um trabalho, se voluntariar, fazer alguma coisa? Bom, e ainda bem que eu encontrei forças naquele momento para chegar naquela instituição, eu fui trabalhar e ser voluntária numa ONG, e hoje tem tudo a ver com o meu negócio. Né? Então, eu fiquei 13 anos dentro dessa instituição. Eu fui trabalhar num local que fazia oficinas de papel reciclado de uma comunidade de lixão. Né? Então, nessa instituição, eu comecei a ver e a viver a seguinte situação. A gente tinha um lixão a céu aberto na cidade que eu morava. Então, onde a gente tinha a questão do lixo, a gente tinha a pobreza instalada em volta. Né? E onde a gente tinha a questão da pobreza, o lixo era muito presente. Aí, eu fiquei nessa instituição 13 anos, até que por uma questão pessoal, o Felipe, meu filho, ele resolve, nós somos aqui, eu sou de Niterói, né? O Felipe nasceu aqui, a gente morava no interior de São Paulo, e aí ele decide morar no Rio, porque ele fez PUC também, né? Ele fez PUC, fez administração, e ele decide que ele queria morar aqui no Rio, que queria inclusive morar com o pai dele. E a gente pensou assim, nossa, bom, aí fica uma coisa bem mãe, né, gente? O filho veio morar no Rio e eu falei, eu também, meu filho único, e eu queria vir para cá também. Mas a gente estava lá, estava dentro da ONG, trabalhando. Aí eu fiz essa especialização para a gestão de projetos sociais, né, na época, porque acabei de voluntário, eu virei coordenadora de projetos socioambientais dessa instituição. E com essa vinda do Felipe para o Rio, e eu o desejo de vir também, eu coloquei tudo à venda lá onde eu vivia, em Atibaia, em São Paulo, e decidi que moraria aqui e viria para o Rio também. O Felipe veio, eu demorei ainda um ano para chegar, eu acho que meio que fiquei lá, né, pensando o que eu ia fazer quando voltasse aqui para Niterói, minha cidade natal. Aí, nesse meio tempo, a gente teve um dia que uma pessoa chegou para o Paulo e mostrou para ele um veículo de muito da gestão de marketing, meio mensagem, trazia um case, né, de uma montadora de carro na Inglaterra e tinha lançado um carro híbrido, isso eu estou falando de 12 anos atrás, né? Tinha lançado um carro híbrido e que esse carro, então, as pessoas que compraram o carro, elas mandaram essa carta, né? Que era um papel que a pessoa recebia essa carta, que era um papel que a pessoa, depois que lesse a carta, a pessoa podia plantar, porque dentro desse papel tinha semente. Bom, aí o Paulo falou, nossa, que coisa legal. E a gente tinha a oficina de papel na ONG, né? Aí o Paulo, que foi para a oficina, ele começou a fazer esses testes e viu que estava certo. E aí começamos a fazer papel lá na ONG, tudo certo. E nesse meio tempo, paralelo a isso, tem essa coisa do Felipe, ele veio morar no Rio e eu vendi a chácara, mandei uma mensagem para ele, na época estava até o pai que tinha falado para ele, ele estava fazendo intercâmbio no Canadá, e ele fez uma provocação muito grande. Eu escrevi para ele e falei, filho, vendi a chácara, quero ir para o Rio. Vamos ver o que a gente vai fazer lá. E aí ele foi e escreveu para o pai dele e falou, pai, minha mãe e o Paulo venderam a chácara de Atibaia, eles querem ir para o Rio. Por que vocês não montam uma coisa juntos? Né? Então, ele foi o grande provocador, né, nosso filho, de a gente montar um negócio junto. A gente se encontrou, né, na semana seguinte para conversar o que vamos fazer no Rio de Janeiro. E a gente começou a conversar, começamos, aí falamos dessa história que a gente estava fazendo, tinha feito esses testes, um papel que nascia. Aí o Felipe pai, né, na mesma hora, fala, nossa, Andréia, a gente podia montar uma fábrica de papel, né? E aí eu falei, nossa, uma fábrica de papel? Será que era isso e tudo? Aí ele começa a descrever do terreno de família que tinha, sabe aqueles terrenos, a fábrica da Papel Semente, a gente está dentro de uma comunidade chamada Guatembiba, aqui em São Gonçalo. Já vi que tem gente aqui com a gente que é daqui, obrigado, Juliana, né, tem pessoal aí amigo nosso.
Então, sabe aquele lugar, assim, o avô do meu filho tinha comprado esse terreno, pensando naquele lugar que tipo assim, vai para frente, dizendo que ia ter um metrô aqui, né? E, infelizmente, o local só ficou, né, com todas, sem saneamento básico e tudo isso. Mas, quando eu fui ver esse local, que aí ele falou, olha, tem aquele terreno que o meu pai investiu, mas um lugar muito para frente, se você, de repente, a gente podia montar a fábrica lá. Na semana seguinte, eu vim, não vi. Aí, quando eu cheguei aqui, gente, eu cheguei e fui lá ver esse local, eu falei, nossa, é aqui. Né? Porque aí eu cheguei, era um terreno, né, com 1.200 metros quadrados, e em volta, no meio, falta de lugar, né? Sem asfalto, com água de poço, né? Sem saneamento básico algum. Eu falei, nossa, aqui eu posso fazer, né, fazer papel reciclado, mas também vou ter essas pessoas aqui para trabalhar. E assim começa a nossa história na Papel Semente. Eu coordenava um projeto de uma grande cimenteira aqui do Brasil, né? Eu montei o contrato e vim de Malucu para montar a Papel Semente, então, aqui em Niterói. Aí, com essa minha experiência, o que eu conto, né, para a gente contextualizar? Porque eu tive essa experiência toda dentro da ONG, que é terceiro setor, né? Eu fiz uma formação para projetos de terceiro setor. Então, quando eu fui montar meu negócio, aí tem minha história de infância, né? Dessa família que estava sempre preocupada com o entorno, ajudar as pessoas. E quando eu fui montar, então, meu negócio, dentro de mim não podia ser de outra maneira, né? Se não fosse pensar nas pessoas e em tudo que estivesse envolvido, né? Então, a Papel Semente é uma empresa de negócio de valor compartilhado, a gente acredita em tudo que a gente faz, eu vou comentar um pouquinho para vocês, né? E a gente fala disso para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, para as pessoas que estão nessa jornada que a gente vai encontrando aí, né? O nosso compromisso é impacto zero no meio ambiente, nós temos o nosso isso zero no meio ambiente, e temos a missão aí de desenvolver produtos com responsabilidade social ambiental, dando alegria e encantamento nas pessoas. A gente acredita que o Papel Semente, ele leva isso daí. Quem me conhece há muito tempo, ou há pouco tempo também, sabe que essa foto diz muito a meu respeito. Essa foto, sim, eu estou, gente, no meio de um monte de resíduos. E quando eu coloco ali que tudo é uma questão de ponto de vista, não há dúvida em relação a essa foto. Muita gente bate o olho não na foto, mas quando chega num lugar desse, com esse monte de resíduo, tem gente que bate o olho e fala, nossa, quanto lixo, né? Quanto lixo. E eu olho assim, gente, quanta coisa pequena para a gente transformar e fazer algo novo. Né? Quantas coisas a gente não pode fazer. Então, a Papel Semente tem tudo isso dentro da história dela, né, na criação dela, porque tem tudo a ver comigo, lógico, e que a gente que fundou. Então, o que a gente começou a fazer? Gente, nesse terreno que eu falei, quando a gente decidiu que ia fazer a fábrica, a gente resolveu fazer uma obra rápida para começar a instalação. Tá? Aí, eu recebia de 30 a 35 currículos por dia, aqueles currículos sem qualificação, currículos de papelaria preenchidos na mão, né? E, assim, eu digo assim, gente, passo o ônibus, eu entro dentro. Se não servir para mim, o caminho que ele vai, eu desço, né? Mas eu vou para ver onde vai dar. Depois, se eu achar que não me interessa, eu peço para descer. Mas, quando eu vi aquilo ali, eu falei, gente do céu, olha que oportunidade. Primeiro, assim, o impacto que eu causei naquele lugar que eu fui montar meu negócio foi uma expectativa daquelas pessoas de emprego, né? Emprego e geração de renda. Bom, então aí assim, eu olhei e falei, caramba, isso daí a gente vai fazer o seguinte, isso é uma oportunidade também para o nosso negócio. Então a gente vai abrir empresa para a comunidade, vamos capacitar todo mundo numa oficina de papel, quem tiver interesse, e dali a gente vai tirar os primeiros colaboradores. Né? E assim nós fizemos. Eu trouxe uma técnica de São Paulo, especialista em papel reciclado, porque não ia ensinar para fazer papel semente. A gente ensinou um artesanato, né, que depois a gente poderia fazer bloco, marcador de livro, enfim, poderia até montar alguma coisa para vender, se ela quisesse. E eu sabia que eu não ia poder aproveitar de início todas aquelas pessoas que fossem participar da capacitação. Né? Então, a gente abriu uma empresa para a comunidade. Bom, fazer papel, até na escola, alguém que já viu alguma coisa, sabe que gasta muita água. Né?
Então, eu falei, nossa, então primeiro eu tenho que pensar em como eu vou cuidar da água aqui do meu negócio. Aí a gente fez, no primeiro momento, né, a gente projetou a fábrica para uma produção X. Né? Então, naquele primeiro momento, a gente criou um sistema de reuso, né, com filtros, assim, você andava até em cima, o pessoal que visitava a fábrica na época, a gente aí criou um circuito de educação ambiental para visitas de escolas, tudo. A gente andava em cima dos filtros assim, eles caíam num biodigestor anaeróbico, e a água, depois que subia através de uma bombinha, a gente usava para molhar a horta de papel, lavar o pasto, tudo isso. Então, ok, resolvemos a questão da água. Então, abrimos a empresa para a comunidade. Bom, se eu ia fazer papel reciclado, quem são os maiores agentes ambientais que estão aí na rua que poderiam ser nossos fornecedores? Os catadores de resíduos. Então, eu procurei a ONG Guardiões do Mar, que é uma ONG aqui de São Gonçalo, bem bacana. Eles têm um projeto, né, uma ONG que tem um guarda-chuva com vários projetos, mas eles têm um projeto chamado Recuperar, que é para reciclagem, né? São catadores de resíduos, para pegar o reciclado. E aí, nós incluímos, então, os catadores na nossa, aí, como nossos stakeholders, né? Eles são nossos fornecedores. Então, a gente começou a observar. Aí, nessa capacitação, eu queria muito contratar mulher, né? Vocês já viram aí que eu tenho a questão, né, né, eu sou líder de vários movimentos feministas aqui. Caramba, gente, com aquela história de fazer papel e puxar a tela e tudo, a mulherada não aguentava aquilo. Aí eu quase morri, né? Aí a gente contratou só homens naquela época e ficou eu de mulher na papel semente. Aí depois na área de vendas a gente acabou contratando mais e tudo. Esse ano, lá na fábrica, porque na fábrica só tinha homens, esse ano a gente começou a contratar mulheres para lá. Né? Então, na área de impressão, a gente agora tem meninas trabalhando também, que eram postos masculinos. Né? E no escritório esse ano tem gente aí também que cresceu aí no meio dessa pandemia. A gente também fez uma contratação com LGBTQI+, né? Então, a gente estava no meio da pandemia trabalhando nessa questão de diversidade. Então, lá atrás, há 12 anos atrás, assim, então a gente foi construindo a papel semente, né? Que falei, o reuso, a coleta seletiva. E como a gente fez isso, que acabei não contratando mulheres, aconteceu um caso de uma pessoa que mora na rua, lá, da fábrica, uma mulher que tem 3 filhos, e ela estava passando necessidade, viu que tinha empresa, ela não conseguiu ir trabalhar, e um dia ela pegou meu marido, Paulo, e falou assim, olha, eu precisava de R$10 para comprar comida para o filho. E aí, a gente, nessa questão de dignidade, de troca de energia, trabalho você troca por dinheiro, dinheiro você troca por trabalho, né? São trocas de 2 energias. Aí a gente conversou com ela e falou, olha, o dinheiro a gente pode trocar por trabalho, né? E assim ela começou a trabalhar e a gente começou a envolver as mulheres na comunidade para fazer esse trabalho de manuseio que elas possam levar para casa delas, né? E depois trazer. A Mariana até conheceu um pouco aqui desse trabalho. Esse mês, Mariana, nós ficamos muito felizes. Nós atendemos 15 mulheres diretamente, né? Esse mês agora, esse mês que passou, né? Então, a gente tem trabalhado para isso. Então, a gente acabou envolvendo as mulheres. Hoje, nós temos uma líder comunitária, que se formalizou MEI, né? Aí veio o SEBRAE com essa constituição MEI, né? Para poder a pessoa estar na formalidade. E então, ela faz essa interface aí, empresa com as mulheres da comunidade. Né? Então, vamos lá, vamos ver aqui. Né? Esse quadrinho aí são, na verdade, agora nós fizemos 11 anos, aí em junho. Né? Nós temos hoje 75, o quadro está desatualizado, tá, gente? Desculpa, mas essa aqui, só para poder me dar um roteirinho aqui, então, né, eu queria falar, que eu já me acordei, eu queria contar aí um pouco, né, com uma sequência para vocês poderem entender. Né? Então, nós temos aí, aqui são mais de 90 pessoas da comunidade impactadas diretamente, né? Porque a gente criou um programa de geração de emprego e renda. Então, aí, agora já tem quase 100 toneladas de papel reciclado, o cliente também aumentou. E trabalho na educação, que são as palestras e tudo que a gente, para 2021, a gente está empacotando isso para ser produto também, tá? Eu sempre digo assim, e acho que a Mariana já falou, a Ruth, né, que a gente não, a gente não faz nada sozinho. Eu acredito sim na força das redes,
né, na força da gente poder se juntar, ainda mais quando a gente encontra as pessoas, né, que tem a ver com essas escolhas, com os propósitos que a gente vai fazendo no caminho. Então, eu tenho muita alegria de poder ter aí feito essas escolhas. Eu sempre falo assim, a sustentabilidade, pelo que eu estou falando isso, né, que a própria certificação, ela não é um fim, né, porque a sustentabilidade, para mim, assim, é uma rua, uma avenida que eu decidi atravessar, caminhar, né? Então, conforme eu vou caminhando, eu vou fazendo escolhas daquilo que está aparecendo ali na minha frente. E é através dessas escolhas que eu vou tomando as decisões, né? Então, ter a certificação ali na frente me ajuda para justamente que eu possa tomar as melhores decisões, né? E dar o match aí. Aqui eu falo, Pedro, também eu trouxe, depois eu quero o seu slide que está mais atualizativo, da avaliação de impacto do sistema B, porque eu tive a felicidade de, em 2013, ter sido selecionada para um programa da Endeavor, da Projeto Visão de Sucesso, para empresas com impacto na base da pirâmide, né? Aí lá, um dos nossos mentores, a gente se reunia aos sábados, de 15 em 15 dias, um dos nossos mentores falou que estava chegando no Brasil essa certificação B, né? Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, olha que coisa legal. Aí eu entrei no site e vi que tinha esse relatório de impacto. Aí eu comecei a ver, gente, quem é pequeno, o pequeno empreendedor, a gente sai fazendo, né? A gente tem um péssimo hábito de não fazer registro, né? E quando eu fui ver o relatório de impacto do Sistema B, eu falei, gente do céu, eu faço tudo isso, mas como é que eu comprovo que eu faço? E agora? Né? Aí eu falo assim, e para mim, na minha vida, assim, tudo é trufado, né? Então, tudo que a gente quiser, a gente se prepara e vai atrás para a gente poder chegar lá. Então, foi um negócio muito interessante, porque quando eu fui fazer lá, fui preenchendo a avaliação de impacto para ver minha pontuação, fui respondendo, aí cada coisa que eu respondia, eu falava assim, isso eu não tenho, mas eu posso ter. Isso eu não faço, mas eu posso vir a fazer. Então, eu comecei tudo que eu já fazia na empresa, a avaliação de impacto, ela foi me dando também ferramentas para que eu pudesse formalizar as ideias das coisas que eu já fazia, né? Então, me ajudou muito. E eu sempre falo, quando eu dou palestra e tudo, gente, qualquer empresa, né, qualquer coisa, você pode fazer isso já para poder trazer a questão da sustentabilidade do seu negócio. Pensando numa nova economia, pensando na força que nós temos enquanto negócio na mudança do mundo, né? Então, eu acredito nisso. Então, a avaliação de impacto foi muito engraçado, porque quando chegou no final do ano, que eu resolvi dar o lá para ir, agora vai, depois que eu tinha preenchido tudo, aí vem o pessoal da auditoria, aí você tem que falar, mostrar as evidências, né? Tá, você preencheu, você disse que você faz isso, cadê? Comprova aí. Aí eu tinha os documentos todos. Aí o Tomás, que era na época, ele falou assim, nossa, guria, você fez muito rápido, não sei o quê. Aí eu falei, gente, rápido é porque as pessoas não estavam preparadas. Foi um ano me preparando para aquilo, né? Então, assim, teve uma jornada também de construção para poder chegar na certificação. E a gente tem muito orgulho dessa jornada, que a gente fez sim, com muita vontade. E a gente tem orgulho aí, ó, Pedro, e a gente faz muita festa. Porque tem 2 anos seguidos que a Papel Semente recebeu aí um reconhecimento, né, na pontuação, em 2019 nós ficamos no 10% global, né, das empresas do mundo de maior pontuação, e também na pontuação colaboradores. Nós recebemos dois reconhecimentos. E eu digo assim, quando eu olho esse quadro, gente, a gente tem um pequeno negócio, o mais legal é você ver essa diversidade de empresas, né? E quando eu olho esse quadro, eu falo, gente, eu sou pequena, né? Mas a Natura é parte do meu negócio. Eu digo assim, a gente só tem um gap de faturamento, né? Tem aí uma diferença de faturamento, mas a gente é parte. A gente está trabalhando, acredita na nossa força de negócio, né? Acredita que a gente está fazendo um negócio para uma nova economia, né? E assim, eu não tenho dúvida disso, né? A pandemia veio, a gente tomou um susto, né? Aqui dentro da Papel Semente nós tomamos nós agimos em 3 pilares, que era saúde, pessoas e processos, né? Então, nós nos norteamos das 3 coisas para tomar as melhores decisões na pandemia, né? Eu entrei na pandemia com 13 colaboradores, estou com 32.
né? Então, assim, essa pandemia deu um crescimento para o nosso negócio. Então, eu acredito, sim, que no que a gente está construindo, acredito na força de todas as empresas que fazem parte da gente no Sistema B. Eu acredito nessa força que a gente tem para mostrar que é possível, né? Eu sempre falo que é possível. É possível a gente ter um negócio que faça correto, é possível um negócio, por mais que as cargas tributárias, isso daí mata a gente, né? Mas é possível a gente ter um negócio que a gente pague os impostos em dia, que a gente cuide das pessoas que trabalham nesse negócio, né? E ainda por cima ter lucro, né? Então, eu acredito sim, que a gente possa fazer o bem, fazer a diferença, né? E ser feliz, gente, porque a gente nasceu nesse mundo para isso, né? Não. E eu sempre falo, meu lema é assim, tem que ser divertido, né? Então, a gente tem que fazer com amor, com leveza, acreditando que a gente pode fazer a diferença. Então, ser uma empresa B certificada, é isso que eu falei, a gente está nessa avenida, essa escolha da sustentabilidade, de você querer ser uma empresa que faça o bem para o mundo, você vai tomando as escolhas diariamente para ter as melhores decisões. E te norteando essas decisões são justamente as escolhas de você poder ter uma certificação como empresa B, fazer parte de um grupo como esse, e vamos em frente. Eu acredito que a gente está no caminho certo. Muito obrigada, gente. Vou parar para São Paulo para caramba, hein? Obrigada. Mas a sua fala é muito inspiradora, Andréia. A gente poderia ficar aqui horas te escutando. Dá muita animação escutar você, né? Uma trajetória de superação e de tanto envolvimento com a causa, né? Dos negócios com propósito, com a causa da sustentabilidade. Muito legal. A gente tem aqui 20 minutinhos para a gente bater um papo. A gente tem algumas perguntas. Eu vou começar um pouco de trás para frente para a gente aproveitar o gancho da fala da Andréia e depois a gente volta para o Pedro, pode ser? Aí eu vou privilegiar, puxando a sardinha também, as nossas duas professoras que fizeram uma pergunta. A professora Ruth, ela fez uma pergunta sobre processos de inovação na Papel Semente, porque a gente sabe que vocês desenvolveram uma impressora diferenciada, vocês tiveram essa necessidade, conseguiram criar. Como é que vocês inovam na Papel Semente? E aí, juntando, a Béia pergunta para você, como é que as empresas B se relacionam com os negócios de impacto social? E aí depois eu tenho outras perguntinhas, eu faço. Mas essas duas para a gente começar. Inovação, vamos lá. Olha, gente, assim, primeiro a gente acredita que inovação, a gente pode estar todo dia fazendo algo para melhorar o que a gente tem hoje, né? Então, cada vez que a gente muda em outro lugar, a gente considera que dentro da semente que é inovação, né? E a inovação vem mesmo, sabe quando? Quando o calo aperta, tá? Então, agora mesmo estava falando para a Mariana. Gente, a gente nunca se preparou, a gente tem estudo e tudo, mas a gente seca papel ao sol, né? Porque estudo a gente gasta gás, enfim. Aí a gente gosta. Agora, a gente nunca se preparou para ter uma semana que 6 dias chove e um dia faz sol. Né? Agora a gente está aqui inventando uma maluquice, fazer uma estufa de não sei quantos andares. Então, assim, o carro apertou, a gente vai atrás de mudar e de fazer uma coisa nova. Mas a gente preza muito aqui dentro, na cultura da empresa, com as pessoas que assim, tragam novas soluções. Né? Se você está fazendo uma coisa hoje, você acha que pode ser feito de uma melhor maneira, fale, comece a fazer e a gente vai, se der certo, a gente adota. Tá? Então, assim, é muito da cultura mesmo, né? Tem umas coisas que tem uns nomes aí bonitos, uns rótulos, né? Mas a gente vai fazendo, né? Mariana, esqueci a outra. Desculpa. Não, a outra, qual é a relação de empresa B com negócios de impacto para você? É uma pergunta um pouco mais conceitual da Béia, assim. Você acha que tem alguma diferença? Toda empresa B é um negócio de impacto social? Ou há alguma diferença? Sim, algumas têm impacto social direto, né? Mas assim, eu acho que tem, viu? Eu acho que todas têm. Algumas que são um negócio, o negócio delas está ligado a isso, e outras não. Mas é lógico que se você tem uma empresa B, na minha visão, você está causando impacto social, né? Legal. É mais ou menos assim que a gente tenta trabalhar a temática aqui no curso, né? Por aí, e o Pedro também já falou bastante, pode falar depois um pouquinho mais sobre isso. Aí a Adriana, ela tem duas perguntas para vocês. Na verdade, eu acho que uma pergunta é um comentário e a outra é uma pergunta. Ela fala assim: quando vamos mudar a fala de lixo para material reciclável? Né?
trazendo essa coisa de que o lixo não é lixo, como você mesmo falou, né? Um produto super rico. E a outra coisa que ela fala é porque as pessoas ficam encantadas com o papel que se planta, mas porque é tão desafiador formar novos recicladores. Eu acho que já foi mais desafiador, né? Há 12 anos atrás, era muito pior, né? Então, eu acho que assim, a gente não pode deixar de fazer. Quem acredita, não pode deixar de fazer. Porque se eu estou fazendo, minha vizinha aqui do lado, agora tem aquele negócio de. A gente tem um grupo aqui, Roda Verde, chama. Eles coletam de 15 em 15 dias o baldinho do nosso lixo orgânico. Né? Eu comecei a fazer, falei com a minha vizinha ali, ela também já começou a fazer. Então, acho que é muito assim, a gente tem que fazer, e não é. E se ela não quisesse fazer, eu ia continuar fazendo. Né? Então, a gente não pode desistir, tem que acreditar que isso é trabalho de formiguinha. Mas se eu comparar quando eu comecei para agora, eu acho que a gente andou bastante, sabe? Eu sou uma otimista, viu, gente? Sou mesmo, sabe por que eu sou? Porque eu estou fazendo. Né? Enquanto eu estiver fazendo, eu tenho que ser otimista. Né? Se eu tivesse parado, eu ia ficar, ai meu Deus, será que vai dar? Não, eu estou fazendo, eu estou construindo isso. Né? Então, eu acredito que eu sou otimista mesmo que eu faço. Né? E a questão do resíduo, né? A gente tem sim, a gente ainda olha a questão do resíduo como lixo, né? E isso é também cultural. Mas vamos falar, as escolas estão mudando. Eu acho que a gente tem aí eu tenho esperança aí também nessas crianças nas escolas hoje que já falam, né, em resíduo, falam em coleta seletiva. Então, acho que é um caminho mesmo, né? É tudo novo se a gente parar para pensar, né? Então, a Legal. minha geração, cara, ferrou muita coisa, né? Então, cara, a gente tem que consertar. Só que vai levar tempo. Mas tem mais duas perguntinhas que eu vou fazer para você antes da gente passar o Pedro, e depois a gente faz uma troca. Mas a Jade está perguntando em relação ao reuso da água, se vocês compram água reusada ou se vocês fazem o reuso na própria fábrica. Como é que é esse processo? Olha, eu nem falei depois do que aconteceu, né? A gente fez a produção para pequenininha, a empresa cresceu. Então, hoje a gente na época era esse reaproveitamento. Hoje a gente tem reuso, a gente tem um circuito de água fechada. Então, né, tá fechadinho hoje o circuito. Antes a gente reaproveitava. O reaproveitamento que acontece é só com a água que cai no pátio da fábrica. Ela é toda de canaleta em volta, aí a água que cai ali vai, mas é pouca, acaba sendo pouca. Agora o circuito é todo fechado. Por isso que a gente nem faz papel colorido, nada disso. É uma cor só para poder ter o circuito de água fechadinho. Legal. E o William trouxe uma pergunta ótima, que é se você pode falar um pouco sobre as principais mudanças organizacionais que você teve que empreender na Papel Semente para evoluir na certificação B. William, era muita questão, sabe assim, política de fornecedores. É lógico que eu tinha uma política de fornecedor, mas eu não tinha escrito isso em nenhum lugar. Meus funcionários não sabiam o que era uma política de fornecedor, né? Então, eu tive que fazer esse registro, sabe? Então, o que mais a gente teve, o que eu mais trabalhei foi para criar esses documentos, né? Eu montei um negócio e estou fazendo, né? Eu não tinha. Nesse meio tempo, gente, graças a Deus, eu fiz uma formação de gestão empresarial, né? Porque não sei nem que eu estava contra, né? Porque a gente precisa da parte técnica, e eu tinha deficiência técnica, né? Então, eu fui procurar uma escola de negócio e fui fazer gestão empresarial. Mas muita coisa era isso mesmo, sabe, Lívia? Era a questão de ter formalizado coisas que estavam na minha cabeça e no meu coração, né? E que eu tinha que deixar claro isso para ser um negócio de valor compartilhado, eu tinha que deixar isso muito claro, né? E com ferramentas para que as pessoas pudessem entender aquilo que eu estava falando. Então, essa foi a maior dificuldade. E briguei muito, porque tinha umas coisas na época, eu não sei agora como está, Pedro, como é que vai vir essa recertificação. E tinha umas coisas que era coisa de americano, né? A descarga daqui tem uma medida de água, de americano tinha outra. Eu falava, gente, mas a minha descarga está certa. Mas não, mas a medida do americano... Nossa, eu fiquei muito brava. Então, foi muita coisa assim, sabe? De padronizar algumas questões mesmo que estavam só dentro da minha cabeça e do meu coração. Maravilha. Para fazer a transição, eu vou até convidar o William para abrir o microfone, porque ele fez duas perguntas para o Pedro,
E aí ele podia fazer as perguntas diretamente para o Pedro, enquanto eu vou organizando as outras perguntas, que depois a gente vai voltar para a Andréia também, tem bastante pergunta. William, fica à vontade. Obrigado, Maria. Faço as duas? Pode fazer as duas já para o Pedro. Então eu falo bem rápido. Pedro, é só uma dúvida. Eu queria saber como é que vocês avaliam ou coletam evidências para evitar questões de greenwashing, né? Principalmente na componente ali ambiental, né? E uma outra pergunta no caso das empresas públicas que têm lucro e fazem entregas para a sociedade, vocês imaginam, eu acho que teria um efeito de demonstração interessante, né? Vocês pensam em ampliar a certificação também para o setor público? São essas duas perguntas. Obrigado, William. Primeiro, para mecanismos de greenwashing. O que acontece? O questionário ele vai se ajustando a cada empresa na medida que a empresa vai respondendo. Isso funciona tanto para decidir as perguntas como para decidir os parâmetros. E o que acontece? Quando no começo do questionário, a gente pergunta o faturamento total da empresa no último ano. Quando ela conta para a gente alguma das iniciativas que ela tem, a gente pergunta o quanto é o peso disso em nível de faturamento, ou em nível de gasto, ou em nível de pessoas dedicadas na operação. O questionário, ele automaticamente separa o que é relevante para a empresa ou não. Isso garante com que a gente sempre esteja falando de coisas materiais. Não adianta a empresa estar fazendo uma coisinha lateral dentro de uma empresa, dentro de uma operação gigantesca. Isso não dá ponto dentro, assim, pode dar um pouquinho, não dá ponto relevante que vai fazê-la se certificar por causa disso. Então, a própria maneira que a gente faz as perguntas já é em si o como que a gente acompanha o peso dentro disso para cada operação específica. Então, se a gente pergunta, quando você fala que está afetando seus clientes, a gente pergunta qual é o número de clientes, como que você acompanha. Se você está falando que está ajudando a população de grupo subrepresentado ou de população que vive abaixo de alguma das linhas de pobreza ou de pobreza extrema, a gente pergunta número, a gente pergunta a porcentagem das suas pessoas que estão, dos seus clientes que estão abaixo. Como que você mede essa porcentagem? Então, isso tudo faz com que relevante para a empresa realmente, em termos de pontuação, é realmente o que é relevante em termos de operação. Então, esse é o principal mecanismo e a própria ferramenta já entende o que é mais potente para ela. A segunda pergunta sobre empresas públicas, o recorte para a gente são empresas que têm fins lucrativos. Eu até te perguntar, quando a gente traduz do inglês, empresas de capital aberto ou listadas públicas, elas podem certificar, mas o recorte para a gente são empresas com fins lucrativos. A gente não tem planos de expandir porque ainda é um nicho gigantesco, são 120 milhões de empresas no mundo. Por mais que a gente já tenha alcançado muita gente, esse é o mercado que a gente decidiu atuar. A gente entende que empresas públicas já nascem com um certo objetivo específico, tem alguns modelos de acompanhamento. A gente trabalha com empresas que têm fins lucrativos e essa continua sendo a intenção do movimento para certificar empresas que conectam o lucro com a solução de problemas ambientais e sociais. Legal. Pedro, aproveitando um pouquinho esse gancho de empresas públicas, de governo, a Adriana perguntou, e eu acho que na sua apresentação você falou um pouco, mas acho que vale a pena reforçar, como é que é essa relação com os governos, né? Ela diz, Pedro, sem um olhar interessado dos governos, como se consegue fazer todo esse movimento fluir? A gente tem uma estratégia de atuar como políticas de Estado e não de governo. Então, o Sistema B é um movimento totalmente apartidário que cria iniciativas baseadas nos nossos critérios, nos nossos objetivos do questionário de avaliação de impacto B e propõe dessa forma. Então, a gente conversa tanto a nível estadual como federal com órgãos de governo que a gente vai continuar conversando sempre que conectar com esses propósitos. E a principal ferramenta de participação que a gente tem é a N-Impacto, porque a N-Impacto é um comitê federal a nível nacional que trabalha esses temas de maneira oficial. Então, a gente propõe o que a gente espera através dali, a gente tem um grupo jurídico B, que são 12 advogados e advogadas que representam a gente aqui no Brasil, que são as pessoas que dão opinião oficial do Sistema B nesses temas. Todas as nossas opiniões são por meio de parecer desse grupo, quando se trata desse tema de políticas públicas, e a gente se propõe a criar
leis que são sempre como políticas de Estado, não como políticas de governo. Então, a N-Impacto, que é a principal estratégia, tem funcionado bastante, já conseguiu, a gente está tramitando através da N-Impacto uma das principais propostas que a gente tem, que é a de empresa de benefício, que é a criação de uma qualificação jurídica legal para trabalhar o que são negócios de impacto e negócios de impacto e negócios que trabalham impacto na sua cadeia, para transformar isso em uma qualificação legal que a gente facilite tratar esse tema como política pública também. A gente vai sempre conversar com todo mundo que quiser conversar, a gente vai sempre trabalhar com todo mundo que quiser trabalhar dentro desse sistema de propósito. Muito legal. Você, puxando o gancho da N-Impacto, né, a Micaela pergunta justamente se uma empresa ou um negócio social, para ser B, precisa ter alguma regulamentação jurídica específica. Eu acho que vale a pena diferenciar um pouquinho o que é essa qualificação, né, que está sendo trabalhada na N-Impacto e que tipo de empresa pode ser B, né? Tá. Para ser B, a empresa ela tem que bater os 80 pontos e conseguir comprovar ter fins lucrativos e inserir as cláusulas B no contrato social. Independente de qualquer outra qualificação, é isso que define uma empresa B, que consegue comprovar o impacto dela através da pontuação do questionário de impacto B, comprova e entra no fluxo. Isso são empresas B. A proposta que a gente tem na N-Impacto é a criação de empresas de benefício, que podem ser empresas B, podem não ser empresas B, são negócios dentro da caracterização de negócios de impacto e também negócios que trabalham dentro da sua impacto dentro da sua cadeia e negócios sociais dentro do modelo Yunus. Então, vira uma classificação um pouco mais abrangente, que recebe todos esses tipos de negócio e cria essa qualificação para que a gente possa escrever políticas públicas sobre o tema, tratando de maneira específica quais são esses negócios que trabalham em impacto. Legal. E aí, a Ana Cristina, para fechar esse bloco de perguntas para o Pedro, faz uma pergunta um pouquinho mais técnica, né? Que, por exemplo, se uma empresa certificada ela é adquirida ou incorporada por um outro grupo, e aí eu imagino que esse grupo não tem certificação, essa certificação permanece com a empresa ou é preciso outra avaliação? Essa resposta eu não consigo dar de forma genérica, porque é caso a caso. Depende de estrutura legal, depende de estrutura jurídica, depende de como a compra é feita, depende de como o modelo da compra vai ser alterado ou não, da empresa que é comprada. Então, é totalmente caso a caso. O que acontece é que a gente tem um organismo de padrão, de standards, que é global, que acompanha todos esses processos e eles que dão as respostas de quem precisa ajustar, está tudo bem, se precisa fazer alguma alteração, precisa agora certificar a estrutura inteira, pode seguir com a marca certificada dentro de uma estrutura maior que não é certificada. Isso é totalmente caso a caso e é um organismo de standards a nível global que decide, responde e analisa com os seus auditores. Legal. Surgiu agora mais algumas perguntas, eu vou tentar aqui juntar e a gente volta para mais uma pergunta para a Andréia. Deixa eu só subir aqui no chat quem é que está perguntando. Mas é uma pergunta, a Yara, ela está perguntando onde é que ela encontra a cláusula B que deve ser inserida no contrato social. Se você entrar no sistemaBbrasil.org, é o nosso site, tem um setor ali escrito que é o Seja B, que tem o modelo de cláusula para ser inserido, tem falando sobre o processo de certificação, tem os padrões de taxa, tem tudo que vocês podem precisar. Mais uma pergunta clássica, se MEI pode ser B, que a professora Ruth botou aqui para provocar a gente, sempre. MEI pode ser B. Já tem ferramentas para que, apesar de não ter contrato social, eles possam se comprometer com o mecanismo de governança também e virar uma empresa B certificada. E qual é o papel e a atuação dos multiplicadores B dentro do movimento? Multiplicadores B é um programa que a gente tem para pessoas físicas, que é uma imersão do movimento sobre tudo que o movimento propõe fazer, de pessoas que literalmente a gente espera que multiplique. A gente tem grupos de discussão, a gente tem materiais, a gente tem falas, a gente se encontra mês a mês para discutir o que o movimento tem feito e deixar mais gente sabendo de perto do que está se passando. Então, são várias pessoas pelo Brasil inteiro, a gente tem gente hoje em 12 estados diferentes, que são multiplicadores B, e a gente se encontra para trabalhar esses temas. O programa está passando por uma reavaliação, uma readaptação, a gente vai relançar de novo no ano que vem. Posso até, depois que a André começar a responder, deixo o link aqui de inscrição se vocês tiverem interesse também.
as próximas turmas serão no ano que vem. Legal, Pedro, obrigada. Tem ainda algumas perguntas, mas eu vou passar para a Andréia para te dar uma folguinha, e aí a gente vê se tem tempo para fazer todas. Andréia, pensando na questão do impacto, vocês fazem algum tipo de acompanhamento de quantas sementes foram plantadas? Vocês dão um retorno para os clientes em relação a esse impacto, a esse número de sementes, de lixo reciclado? Algumas coisas, sim. A das sementes, a gente fez uma pesquisa tem 5 anos atrás. A gente fez uma pesquisa e, por uma decepção muito grande, a gente descobriu que 70% das pessoas não plantaram. Elas guardam para mostrar para outra pessoa que acham bacana. Né? E isso, assim, para a gente é frustrante. Né? A gente acredita que isso tenha, assim, diminuído. Com a questão de Instagram e tudo isso, a gente faz muita campanha para que o cliente que tem o papel semente, que ele mande a foto. Né? Então, o marketing atua muito bem nisso, né? Para que a gente possa medir. Mas isso daí foge um pouco da gente. E foge também porque a gente, assim, o que faz essa roda toda girar, a gente atende corporativo. Né? Então, quem recebe lá no final, muitas vezes a gente não vê. Né? Mas a gente tem aquilo que a gente mede, aquilo que a gente recicla, né? O que a gente compra dos catadores, o que a gente reciclou, a quantidade de sementes que a gente, né, utilizou, mas para a gente isso ainda é frustrante. E as pessoas gostam de guardar para mostrar para uma outra. Ao invés de plantar e mostrar a planta, né? Mas, enfim, né? Então, esse é um desafio. Legal, legal, Andréia, super obrigada. A gente já está chegando aqui no momento final, a gente precisa ter 10 minutos depois para dar alguns informes para a turma. Sabe que a semente tem tempo para ser plantada? Tem essas informações todas, não, no papel semente, Na verdade, se a pessoa sabe quanto tempo. A gente passa, né, para o comprador, tem um site, mas você sabe que tem gente que ainda por cima compra e nem fala o que é. Né? A coisa mais esquisita do mundo. Né? A gente fala, mas você não vai escrever que a pessoa tem que plantar? Eu vou só plantar. Né? Então, gente, né, mercado é um troço de doido. Né? Então, são os desafios mesmo que a gente tem. Né? Da pessoa saber que isso é valor. Né? E quando ela coloca essa informação, é valor para aquilo ali que ela está comprando. Ela não está fazendo propaganda minha, né? É valor que ela está botando naquilo ali que ela comprou. Mas aí são os desafios aí que a gente ainda tem com o mercado, com o consumidor, e para educar que tem a ver mesmo. Com essa mudança cultural, né, que você estava falando também. Sim. Não faz papel de educador mesmo. Ruth, você quer falar um minutinho? Sim, queria perguntar para a Andréia se, como depois dessa pesquisa, 6 anos atrás, vocês viram que muitos não plantavam, se foi aí que vocês tomaram a decisão de incluir outros tipos de semente, porque, se eu não me engano, vocês começaram com sementes de um tipo e depois, hoje em dia, tem 3 tipos. É isso mesmo, Andréia? Estamos com 12. Né? As sementes, a gente vai aumentando, tem muita questão de demanda do cliente também, tá? Mas sim, a gente vai buscando sementes, a gente começou com flor. A gente falou, nossa, mas de repente vamos fazer hortaliça, vamos testar hortaliça, porque a hortaliça a pessoa vai comer, vai se interessar em plantar para fazer uma salada, né? Vai achar interessante, não é só a flor. Né? Vamos fazer pimenta. Então, a gente vai buscando, sim, alternativas para ver se instiga essa questão. Mas, de qualquer forma, a gente acredita que quando a pessoa pega o papel semente, ele é sensibilizador para as causas ambientais. Né? Porque a pessoa sabe que aquilo ali é para plantar. A gente, né, normalmente está ali, assim, né? Se fala que é um papel semente. Então, ele desperta, assim, para a causa. A pessoa pode não plantar, mas ela vai falar disso com outra pessoa. Né? Ela fala, você sabia que você pode plantar? Isso não vira lixo? Né? Então, daqui a pouco, ao invés de ela falar de lixo, ela está falando que é resíduo, ela vai olhar na internet. Então, é um papel sensibilizador e educador mesmo, no sentido desse papel. Legal. Eu também tenho uma pergunta para a Andréia, né? Tendo visto que a Andréia é essa profissional que é super competente em fazer rede, em se articular, ela faz parte de diversos movimentos. A gente sabe que na área de negócios de impacto, negócios de propósito, a criação de redes e parcerias é fundamental. Eu queria te perguntar
que habilidades você acha que são necessárias? Como é que você cria, como é que você faz para ter tantas parcerias e tantas redes? O que é fundamental para os nossos alunos empreendedores que estão começando agora, trilhando o seu caminho, para poder articular as redes que são tão importantes para o negócio? Olha, eu vou falar uma coisa, para mim, assim, cara, você tem que ter coração aberto e o radar ligado, tá? É o coração aberto para sentir as coisas que estão acontecendo, aquilo que faz sentido no seu coração. O radar ligado, porque se aparece, você tem que abraçar, né? Não adianta deixar, vou esperar para ver, não. Então, para mim, assim, duas coisas que a gente tem que trabalhar, de estar perto. E essas coisas, você sabe o que é treino, né? Então, assim, não, eu vou ficar atento, eu vou ficar atento. Então, assim, tem ferramentas que nos propiciam a crescer para isso, né? A melhorar essas questões. Então, eu acredito que sim, a gente tem que ter aí o coração aberto e o radarzinho ligado para não deixar as coisas passarem. Né? E muita força de vontade, e muita coragem, e muita determinação, e muita resiliência, sabe? Porque não é fácil não, mas é possível, né? Eu acho que tem essa coisa de encontrar, né, o que é valor para cada um dos pares, né? Cada um do par, um tem que ver valor nessa troca, nessa parceria, né? Isso é super importante. Sim. E assim, também. E quando você a questão das redes, né, é impressionante, porque a gente se fala muito, né? Porque juntos somos mais fortes. Gente, mas não está comprovado, né? E, assim, enquanto você vai dando o seu passinho sozinho, é uma história, mas se você tem outras pessoas falando dessa mesma coisa com você, é assim que a gente vai trazer as mudanças, né? Que nem a questão de, ao invés de falar lixo, falar resíduo, né? É quando um grupo começa a falar a mesma coisa, né? Então, a gente tem que aí buscar nossos pares, né? As pessoas que dividem, compartilham o mesmo propósito que a gente, acreditam nas mesmas coisas que a gente. Porque aí sim a gente consegue criar força mesmo, que juntos realmente a gente é mais forte. Né? Maravilha, André. Então, eu vou fechar com uma última pergunta para o Pedro, que o William trouxe novamente também, que ele ficou curioso com a obtenção da certificação B com 80 pontos em 200. Ele pergunta, entre 80 e 200 pontos, há distinção na certificação? Então, até quem faz 80 pontos uma certificação ou depois de 80 pontos outra, como é que se há algum tipo de distinção entre a pontuação? Não, ou é certificado ou não é. É nosso único corte. A gente tem alguns programas, a gente sabe que cada empresa é especialista em um ponto, mas é o certificado B. Toda empresa que consegue bater é uma empresa B certificada. Mas deixa eu só falar uma coisa, posso falar uma coisinha? Claro. Só que o grande desafio, William, para a gente, se esse mês, né, se esse ano eu me certifiquei e eu tenho 120, né, e eu sei que isso, você tem uma meta de 200, cara, eu tenho muito que melhorar, certo? Né? Eu tenho muito que melhorar. Então, acho que né, aqui na Papel Semente, eu trabalho muito em cima disso. Então, se eu fiz 100, eu falo, gente, quando eu for me recertificar, aonde estão meus pontos de melhoria que o próprio relatório de impacto sinaliza para a gente? Né? Eu sou fã do relatório. Ele sinaliza para a gente. Então, assim, aonde estão os pontos de melhoria? Aonde eu vou melhorar como negócio? A consequência disso vai ser essa pontuação, ok, né? Mas eu vou estar melhorando o meu negócio para o mundo. Né? Então, para mim, a pontuação tem essa questão. Até porque, de tempos em tempos, você tem que comprovar, né, que você mantém esse impacto para poder recertificar, não é isso, Pedro? Porque eu estou vivendo isso agora pela Pares, a gente está recertificando e a gente tem que aumentar a pontuação. Isso. A certificação ela dura 3 anos. Então, de 3 em 3 anos, as empresas têm que refazer o processo e atualizar todas as informações também. E é muito legal que o relatório super ajuda isso. Então, o que foi falado desde o começo, né? Assim, para a gente ter um retrato e um guia de como melhorar como organização e empresa para o mundo, né? Pedro, André, eu agradeço muito a fala de vocês, a presença de vocês, as respostas às perguntas. Eu acho que foi uma noite super agradável, super inspiradora. Espero que os alunos tenham gostado, os inscritos também. Tenho certeza que gostou. A gente teve muito sensacional, muito adorei o encontro, amamos, foi incrível. Queremos fazer um comboio para visitar a Papel Semente. Pedem contatos no LinkedIn. Então, muita gratidão por vocês estarem trocando aqui com a gente.
Gente, obrigado, foi ótimo. Agradeço a troca. Qualquer coisa que vocês quiserem, vou deixar meu e-mail aqui. Adoro trocar, às vezes demora um pouquinho, mas fiquem à vontade, adoro conversar. Vou deixar o meu também. Obrigada, Pedro, pela oportunidade de dividir esse espaço com você. Professora Ruth, Mariana, os demais professores, mentores e turma. Vamos embora, vamos fazer acontecer. Tchau, beijo. Obrigada. Gratidão, Obrigado, André. gente. Tchau, obrigado, André.